Bom dia, pessoal. Meu nome é Florismar Fonseca. Sou a Natália Fonseca. Somos acadêmicas do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal do Tocantins, na modalidade EAD. O nosso propósito é ministrar uma videoaula sobre um assunto que muitos conhecem ou já ouviram falar, que são substâncias entorpecentes. Com isso, vamos expor nessa aula a importância sobre as composições químicas dessa substância. Iremos citar os tipos de drogas e os malefícios e benefícios causados no organismo humano com o uso contínuo dessa substância. Vamos conceituar o que são entorpecentes. São substâncias tóxicas, drogas ou medicamentos que, agindo sobre o sistema nervoso, provocam uma sensação de entorpecimento e de embriaguez, podendo causar dependência física ou psicológica. Entorpecente ou narcótico, a maioria das drogas são produzidas a partir de plantas naturais, como por exemplo a maconha, e outros produzidas em laboratórios que são chamadas de drogas sintéticas, como por exemplo o êxtase e o LSD. Malefício do uso de drogas. Ela pode causar menor capacidade de concentração, alteração nos reflexos, sensação de felicidade. Em algumas pessoas pode ocasionar energia e emoções em excesso. Outras pessoas podem se sentir muito sonolência e a outra já fica em estado de agitação com falta de sono. Principais tipos de drogas. Nós temos as lícitas e as ilícitas. As lícitas são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de alterar o comportamento do indivíduo e cuja produção, distribuição e consumo é permitida por lei. No caso do Brasil aqui, esse consumo é permitido por lei, e essas drogas lícitas são caracterizadas pelo cigarro, as bebidas alcoólicas e os medicamentos. Nós vamos falar agora sobre a nicotina. Ela está presente na folha do tabaco. Além disso, ela é uma substância mais ativa no fumo do tabaco. O consumo de cigarros de tabaco é ilícito, apesar de causar grandes danos para o usuário. A ingestão contínua de nicotina gera tolerância no organismo do fumante, provocando aumento progressivo do número de cigarros consumidos diariamente. O que é isso? Às vezes uma pessoa ela pode consumir uma quantidade, vamos, por exemplo, 5 cigarros numa manhã. No dia seguinte, ela já vai estar aumentando esse consumo para 6, 7 ou 10. Então, isso vai causar um consumo progressivo no usuário e podendo futuramente causar doenças de infecções pulmonares ou traqueias. Após o consumo de nicotina, aparecem efeitos estimulantes, aumento no batimento cardíaco, a frequência respiratória, atividade motora, falta de apetite. Então, seu uso prolongado diminui a capacidade física e respiratória, provoca um envelhecimento precoce da pele, causa amarelamento dos dentes, também pode deixar odor nos cabelos, nas roupas e no hálito. Em relação ao álcool, o principal agente do álcool é o etanol, que é o conhecido como álcool etílico. Apesar do álcool possuir grande aceitação social e o consumo ser estimulado pela sociedade, ele atua no sistema nervoso central, podendo causar dependências e mudanças de comportamento, que pode ser agressividade no convívio social. O consumo de álcool ele é bem antigo.
nas bebidas como o vinho e cerveja. Possui conteúdo alcoólico baixo, uma vez que passaram pelo processo de fermentação. Outro tipo de bebidas alcoólicas aparece depois com o processo de destilação da bebida. Pessoal, eu vou citar para vocês algumas drogas ilícitas. Sabemos que drogas ilícitas são drogas de venda proibida, ou seja, qualquer produto de venda proibida, ele é ilícito, né? A aquisição dele não é totalmente proibida por lei. A maconha é uma substância ilícita mais consumida no Brasil. Isso se dá até pelo valor dela de venda no mercado. Ela é uma droga muito barata, então todo mundo tem acesso. Segundo uma pesquisa da Fiocruz, os dados apontam que 7,6% dos brasileiros na idade entre 12 e 65 anos já usaram maconha ao menos uma vez na vida. Não tem a parte. A maconha é uma droga derivada da planta chamada cannabis ativo. O TH é o principal Não é princípio. Desculpa, pessoal. O pH é o princípio ativo responsável pelo efeito da droga no organismo humano. Dentre esses efeitos, a mais frequente é a sensação de relaxamento e consciência sensorial, o comprometimento do aprendizado, a memorização e o desempenho motor. Tem também a sensação de felicidade. A pessoa ele sorri sozinho, fala sozinho. Você vê ele sentado num banco de praça, por exemplo, logo após fumar um cigarro de maconha, a pessoa está sorrindo, né? Segundo estatística, cerca de 1,1% faz o uso constante da maconha, sendo que 7,6% já experimentou. Lembrando, pessoal, que a maconha ela tem os malefícios, mas também ela tem a parte que é medicinal. Da maconha é retirado uma composição para manipulação de um medicamento que chama canabidiol, que é usado em algumas doenças crônicas, dentre elas o Alzheimer e a esclerose múltipla. Inclusive, pessoal, cerca de 4 mil brasileiros fazem o uso dessa substância no tratamento dessas doenças que eu citei anteriormente. Inclusive, eles têm autorização pelo Ministério da Saúde e Justiça para importar esse medicamento, já que o Brasil não fabrica ainda. Então, pessoal, eu creio que sobre a maconha já deu para vocês terem uma noção. Agora vamos falar da cocaína, que é uma droga pesadíssima e de um alto valor econômico. Graças a isso, uma minoria dos jovens brasileiros usam cocaína. A cocaína é encontrada nas folhas de um arbusto sul-americano, popularmente conhecido como coca. O tratamento químico das folhas da coca é capaz de extrair um sal, ou seja, extrai-se o cloridrato de cocaína.
Dessa mesma planta é extraída a substância conhecida como crack. Ou seja, encontra-se de uma forma neutra essa substância, mas dentro da cocaína. Os efeitos principais dessas drogas. Os primeiros efeitos são elevação de autoestima, isso no uso da cocaína, pessoal. Autoestima e poder, seguido de cansaço, insônia, perda de apetite, dificuldade de concentração também são um dos efeitos. O uso contínuo dessa substância estimula o sistema nervoso central, causando perda do tecido cerebral. Isso causa danos à inteligência, a dificuldade de aprendizagem em geral, né? Segundo estatística, cerca de 40% dos usuários se tornam dependentes. Porque essa droga, pessoal, ela tem o poder viciante dela é altíssimo. E por isso ela vicia em poucas vezes que a pessoa cheira, porque essa droga aí é usada oralmente, né? Ela é inalada pelas vias orais. E então, pessoal, ela é ingerida pelas vias aéreas, né? E segundo a estatística, como eu já havia falado antes, cerca de 40% dos usuários tornam-se dependentes e 2% dos jovens brasileiros já experimentaram a cocaína. Lembram que eu falei que ela é uma droga que é muito cara? Graças a esse valor, tem poucos jovens brasileiros, segundo a estatística aí, né? Porque a maioria dos jovens, eles não têm um trabalho, dinheiro para poder fazer a aquisição dessa droga. Isso é ponto ao nosso favor, o fato dela ser uma droga muito cara. Então, pessoal, agora nós vamos falar de uma droga que ela não é tão conhecida no nosso meio, devido a ela ter um custo altíssimo. Ainda ela as pessoas não têm poder aquisitivo para poder estar usando esse tipo de droga. Eu estou falando do êxtase. Ela é consumida na maioria das vezes em casas noturnas, né? Casas noturnas com música eletrônica, né? E o consumo dessa droga associado à bebida alcoólica e ao exercício físico ela acelera toda a ação da droga no organismo. As sensações imediatas que a pessoa que ingere o êxtase sente são a euforia, perda de inibições e depois o corpo sofre queda de pressão arterial. Na maioria dos casos, náusea. Não existe, pessoal, assim, uma porcentagem, uma estatística que a gente possa definir para vocês uma quantidade de jovens brasileiros que usam. Mas a gente vê, de acordo às notícias, as apreensões policiais mostram o uso crescente dessa substância. Pessoal, era para ter falado isso aqui para vocês, as consequências do uso contínuo dessa droga.
ela tem um poder viciante muito grande também. E no caso, o usuário precisa cada vez mais uma quantidade maior. Ou seja, a, com relação à dose maior, a pessoa tipo usa hoje, por exemplo. Amanhã, quando ela vai usar, porque o organismo já pede, ela já vai precisar de uma dosagem maior. Ou seja, se ela tomou um comprimido hoje, amanhã ela precisa de 2 e aí vai só aumentando. Com isso, também aumenta os riscos de morte, porque um dos efeitos dela também, que eu não lembrei de citar para vocês, são as crises convulsivas frequentes, que causam danos aos cérebros também. Agora nós vamos ver sobre uma droga sintética, que é o LSD. Essa droga é um derivado químico do ácido lisérgico. É um dos mais potentes alucinógenos conhecidos no mundo. Seus efeitos ocorrem com doses baixíssimas. Ou seja, você não precisa de uma dose grande para que você já tenha os efeitos no organismo. Dentre esses efeitos, após o consumo de LSD, a gente pode observar a aceleração do pensamento, alucinações visuais, auditivas e táteis. Existem vários efeitos que podemos identificar, como o aumento dos batimentos cardíacos, oscilação da pressão arterial, levando a um quadro de paranoia, com sudorese excessiva, perda de apetite, falta de sono e desequilíbrio motor. Pessoal, é importante afirmar que o mundo das drogas ele percorre um caminho arriscado, tanto para você quanto para a sociedade em geral. E na maioria das vezes é um caminho sem volta. É preciso que todos parem e pensem nos danos causados à saúde e também no convívio social e principalmente o convívio familiar. Em instantes, uma atitude impensada ela pode ocasionar muitos erros e trazer arrependimentos e prejuízos para a vida toda. Então, pessoal, diga não às drogas e siga o caminho da vida. Deixamos nossos contatos aí de e-mails para que se alguém possuir alguma dúvida, alguma dúvida, algum complemento, pode estar enviando para a gente que a gente vai estar respondendo todas as suas dúvidas. Obrigado. Queremos aqui agradecer a nossa professora de estágio, a professora mestra Dames de Jaleco, pelo desafio proposto na produção da videoaula para o cumprimento da carga horária do estágio supervisionado 3, em decorrência da pandemia. Já que não podemos ter aula presencial, a gente agradece muito por ela ter proposto essa videoaula. E, pessoal, fiquem em casa.